Meu nome é Eduardo Pedroso, eu sou técnico em gestão ambiental, eu sou especialista em controle de gatos domésticos de vida livre e aqui é o seu canal do controle 56. Vamos falar de protocolo australiano. O que seria o protocolo australiano? São medidas que o governo deste país, Austrália, vem tomando em relação aos gatos domésticos de vida livre para proteger a fauna silvestre daquele país. São medidas bastante radicais, impactantes e que, em certa medida, ela exerce a erradicação dessa população ou de populações de gatos de vida livre que têm contato com vida selvagem na Austrália. Veja, não é qualquer gato que o governo australiano abate ou erradica. São gatos que estão em zonas de amortecimento ou dentro de ambientes fechados, controlados, em reservas ambientais. O que é uma zona de amortecimento? É o entorno dessas reservas. Aqui no Brasil, temos, por exemplo, as unidades de conservação. E o entorno dessas unidades, eles são chamados de zona de amortecimento. Especialmente nesses locais equivalentes lá na Austrália, é que o governo australiano faz o trabalho de controle, erradicando espécies exóticas invasoras, principalmente o gato, motivo desse vídeo. Eu preciso dizer que esse termo, protocolo australiano, ele não é um termo técnico, não é, por exemplo, algo empregado pelo governo daquele país, né? O governo australiano, as autoridades ambientais daquele governo não deram uma coletiva de imprensa, não divulgaram nada parecido com isso. Agora vamos empregar o nosso protocolo e desde então chamamos de protocolo australiano. Não, é uma maneira popular de se dirigir a esse fenômeno de controle que vem acontecendo nesse país da Oceania. Reforçando que o que eu estou dizendo não se trata de meu sentimento ou de julgamento, e sim de uma análise técnica e mais racional desse acontecimento, desse fenômeno, do porquê o governo australiano e agora também o governo da Nova Zelândia, esses governos vêm tomando medidas impactantes e, de certa maneira, radicais contra a população de gatos domésticos de vida livre. Novamente, os gatos que não estão colocando em risco a vida selvagem na Austrália, os gatos que são, por exemplo, o pet da moça que mora em Sydney ou Canberra, que é a capital da Austrália, esse gato não faz parte do escopo de ação do governo australiano. O governo australiano está mirando nos animais de vida livre que estão colocando em risco a fauna, a vida selvagem daquele pedaço do planeta. Lembrando que o gato, querendo ou não, a gente pode achar que isso é um acontecimento, é um fato de menor proporção, mas não é. Por exemplo, o gato, ele é responsável pelo desaparecimento de várias espécies selvagens no planeta ao longo das últimas décadas. Isso não sou eu que estou falando. A IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, tem uma lista de pelo menos 14 espécies que estão extintas por conta da ação do gato doméstico. Como sabemos, o nosso amigo gato doméstico é um feroz, é um voraz e é um muito hábil predador. Então aqui eu já vou entrar mais numa análise mais profunda, mais técnica. Não é qualquer gato que as autoridades ambientais australianas e agora da Nova Zelândia estão erradicando, estão abatendo. São gatos que estão em contato direto com a vida selvagem na Austrália.
Esse tipo de gato, ele é um animal que tecnicamente a gente chama de aselvajado. Significa que é um animal de temperamento muito forte, semelhante aos gatos selvagens realmente, os animais que não têm nenhum tipo de contato com o ser humano. Portanto, eles não podem ser domesticados. Você não vai lá na Austrália, numa zona de amortecimento ou numa área de preservação ambiental, pega um gato, captura um gato com uma armadilha e entrega para uma ONG, para que essa ONG faça um trabalho de domesticação, para que esse gato eventualmente seja um pet, levado para uma feira, adotado com todo carinho e amor. Isso não existe, ele é um animal selvagem, ou melhor, o termo técnico correto é aselvajado. Portanto, não existe a possibilidade desse animal ser inserido como um pet, ele não será domesticado pela sua própria natureza. Dito isso, o que podemos fazer com esse animal? Ele precisa ser eutanasiado de maneira mais decente possível, de maneira mais humanitária possível, mas veja, ele não pode continuar onde nasceu, no seu habitat, na sua área de vida, porque ele nasceu de maneira, digamos, entre aspas, equivocada. Ele não está no lugar certo, ele é um animal exótico invasor. O que é um animal exótico invasor? Eu acho que é legal explicar o que é essa classificação de espécie exótica invasora. Pode servir para todos os outros vídeos que virão nesse canal do Controle 56. Uma espécie exótica invasora é aquela que, por definição, não faz parte da fauna silvestre local. O gato doméstico, Felis catus, por exemplo, ele chegou no Brasil junto com as caravelas. Os nossos antepassados, nossos ancestrais que vieram da Europa, trouxeram o gato doméstico, principalmente porque ele, na viagem do continente europeu para o continente americano, aqui na América do Sul, ele já fazia o controle biológico dentro das embarcações, dentro das caravelas. Isso é um assunto que a gente vai tratar em algum vídeo mais para frente. O fato é que ele chega aqui e ele encontra sem números de outras espécies, ele é introduzido de maneira artificial na nossa fauna, e a nossa fauna silvestre ela já tinha ou ela já tem os seus gatos que já fazem o seu papel de predação e de controle dentro de um ciclo natural, dentro de um mecanismo organizado de maneira espontânea há milênios. As espécies que estavam e estão aqui no Brasil e são espécies silvestres, selvagens, elas se conhecem, elas fazem parte de um mundo encadeado, onde um preda o outro e mantém um equilíbrio entre o meio, uma simbiose entre o indivíduo e o seu meio, há milhares de anos. Então, quando chega um animal exótico invasor como o gato, esse equilíbrio ele é quebrado, ele é rompido, e espécies que estão lá esperando a sua presa, por exemplo, o gato do mato pequeno, o gato do mato grande, o gato do mato pequeno, o Leopardus gutulus, por exemplo, ele caça uma espécie de lebre, uma espécie de coelho, que não é a lebre europeia, é o tapeti, que é um animal autóctone quer dizer, da fauna silvestre local, da nossa natureza, há milhares de anos. O gato do mato pequeno, ele preda essa presa, esse tapeti, que é um coelhinho. Quando o gato chega da Europa com os nossos ancestrais, ele passa a competir com o gato do mato pequeno pela sua presa. E ele passa também, além de fazer competição, ele pode transmitir doenças próprias dos felinos para esse gato do mato pequeno. Vejam que situação delicada, que problema isso é. Não é à toa
que hoje a IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, ela contabiliza, isso eu falo com dor no coração, porque eu gosto muito dessa espécie. A IUCN contabiliza apenas 6.000 gatos do mato pequenos na natureza. Então só tem 6.000 gatos do mato pequenos na vida livre. Isso é muito triste. Isso significa que essa espécie corre um risco enorme de extinção. Pode ser que daqui a alguns anos essa espécie não exista mais, simplesmente acabe, seja extinta. E muito dessa extinção, obviamente, ela está ligada ao fato do contato que essa espécie, que corre risco de extinção, tem com animais exóticos invasores, dentre eles, em especial, o gato doméstico, o Felis catus, motivo dessa conversa. Então vocês imaginem que a preocupação do governo australiano, ela não é pequena, não é maldade, não é que um dia uns técnicos ambientais, os biólogos lá na Austrália, sentaram numa mesa, pegaram um cafezinho e falaram: bom, agora vamos tacar o pau nos gatos, porque a gente não gosta deles. Não é assim que a banda toca, não é por isso, não é dessa maneira. Então essa explicação que eu dei sobre o gato do mato pequeno, o Leopardus gutulus, acontece isso na Austrália em larga escala. Então, essa explicação que eu dei sobre o gato do mato pequeno, ela pode ser deslocada, essa realidade pode ser deslocada para qualquer país no mundo, para qualquer bioma do planeta onde exista o gato doméstico na vida livre, predando animais e competindo e transmitindo doenças para esses animais selvagens. Isso é muito perigoso, isso é uma ameaça iminente, é uma ameaça muito grave à biodiversidade do planeta. Por isso, o gato precisa ser controlado. E quando o governo australiano anuncia medidas radicais, que nós chamamos de protocolo australiano, há uma gritaria geral no mundo inteiro e é compreendida essa gritaria. Eu entendo. Vejam, quando eu saí da maternidade, a minha mãe me colocou num berço com um gato. Tinha um gato lá, o mexerico estava lá me esperando. E não é porque foi um acaso, por acaso o gato pulou no meu berço. Não, o gato, ele já dormia nesse berço porque minha mãe preparou o meu berço com um gato para quando eu chegasse da maternidade. Então eu tenho uma ligação muito forte com essa espécie. Agora já falando aqui com o meu coração, né? Eu tenho memória afetiva ligada ao gato doméstico, né? Então, como é que eu gostaria que isso estivesse acontecendo? Eu não gosto que isso esteja acontecendo, mas eu também estou pensando nas outras espécies, como um técnico, como uma pessoa que se preocupa com a biodiversidade do planeta, como alguém que entende que todas as espécies têm o direito de existir incondicionalmente. Todas as espécies têm o direito de existir. Em maior ou menor escala, elas têm esse direito assegurado. O gato causa um impacto que é, até o momento, irreversível. Ele já causou a extinção, ele já é o protagonista da extinção de pelo menos 14 espécies no planeta. Então, a gente tem que pensar muito bem, analisar de maneira fria, técnica, o que é que o governo australiano e neozelandês está fazendo agora. Eu vou dizer algo que pode ser do desconhecimento de muitas pessoas aqui no Brasil, mas o protocolo australiano, ele também existe no Brasil. Ele não é empregado no Brasil, mas ele existe. Por exemplo, o Guia de Orientação para Tratamento de Espécies Exóticas Invasoras em Unidades de Conservação, do ICMBio, que é o braço operacional do IBAMA. Esse guia, nele tem a descrição do que fazer, a orientação do que fazer com várias espécies, ou quase todas as espécies exóticas invasoras no Brasil.
Na parte dedicada ao gato, tem um capítulo para cada espécie de fauna e de flora exótica invasora. No capítulo dedicado ao gato, os biólogos australianos que embasam as políticas de erradicação do gato na Austrália, eles são citados. Portanto, o ICMBio também pode, a qualquer momento, adotar o protocolo australiano. Mas esse vídeo está ficando bastante longo, então ficamos aqui, fechamos. Protocolo australiano número 1 fica por aqui. A gente vai continuar esse assunto na próxima semana, onde paramos no guia do ICMBio. Valeu!